Vamos a seguir com as aulas. Vamos fazer os diagramas de módulo em DB versus ângulo de face, ou as chamadas cartas de Nichols. Outra maneira de apresentar graficamente as características da resposta em frequência é utilizando o diagrama de módulo em DB versus ângulo de face, para uma gama de valores de frequência de interesse. Esses diagramas de módulo em DB versus ângulo de face normalmente são chamados cartas de Nichols. Note que, no diagrama de módulo em DB versus face, uma variação na constante de ganho da função de transferência senoidal simplesmente desloca a curva para cima para ganhos crescentes ou para baixo para ganhos decrescentes, mas a forma da curva permanece a mesma. As vantagens do diagrama de módulo em DB versus face são que a estabilidade relativa do sistema em malha fechada pode ser determinada rapidamente e que a compensação pode ser realizada com facilidade. O diagrama de módulo em DB versus ângulo de face da função de transferência senoidal de g j ômega e de 1 sobre g j ômega são antissimétricos em relação à origem. Ou seja, o módulo do inverso em dB é igual a menos o módulo da função de transferência senoidal em dB. E a face 1 sobre g é igual a menos a face de gj ômega. Comparemos as curvas de resposta em frequência deste termo, que é o polos complexos conjugados, com que se entre 0 e 1. Aqui a gente pode ver com maior nitidez o diagrama desse fator quadrático pelos complexos conjugados. Temos o módulo e a face. Okay? Temos a frequência de ressonância, onde temos a amplitude de pico de ressonância, maior amplitude. Aqui a gente temos a fase, que vai de 0 a menos 180. E temos que na frequência natural, a minha fase é de menos 90. E essa frequência natural está perto da frequência de ressonância. Okay? Esse é o diagrama Ebode. De um diagrama polar, temos que esse diagrama cruza o eixo imaginário na frequência natural, onde a fase é menos 90. Também temos que um valor de frequência ômega sub r, valor da frequência de ressonância, com o respectivo amplitude de pico de ressonância. Para frequências tendendo a 0 ou região de baixas frequências, ele começa em 1. Okay? E para frequências tendendo a infinito, ele converge a origem com uma fase de menos 180. Diagrama de módulo em dB versus ângulo de face, que a gente tem aqui. Para baixas frequências, temos que o módulo é unitário ou 0 dB, com fase 0. Okay? Aqui também temos a presença da frequência de ressonância, com a amplitude de pico de ressonância em relação ao nível 0, linha horizontal. Temos também a frequência natural, que corresponde a uma fase de menos 90 graus. Okay? E para frequências tendendo a infinito, ele vai tender a menos 180 graus. Okay? Então, existe uma relação entre os três gráficos. Exemplos de alguns diagramas de módulo em dB versus ângulo de face. Certo? Este é o diagrama de um integrador. Vai ter a fase de menos 90 para todas as frequências. Okay? E o módulo, a gente vê aumento para a região de baixas frequências, ele tende a infinito. E para a região de altas frequências, ele tende a menos infinito. Diagrama de módulo
em dv versus face de um polo real fora da origem, aqui de um zero real fora da origem, aqui do elemento atraso, simplesmente influencia no atraso e não tem módulo unitário, ou zero de vez. Aqui temos outros exemplos, este é do zeros complexos conjugados, este de um integrador e um polo real fora da origem. A influência desse são exemplos básicos de elementos de funções de transferências simples. Agora vamos ver a resposta e frequência de malha fechada de sistema com realimentação unitária. Para um sistema estável em malha fechada, com realimentação unitária, a resposta em frequência em malha fechada pode ser obtida da resposta em frequência em malha aberta. Isso é bastante interessante. Considere o sistema da figura 21. Temos um sistema em malha fechada com realimentação unitária, certo? A função de transferência em malha fechada é dada por essa relação G sobre 1 mais GS. No diagrama de Nyquist mostrado nesta figura, a gente vê que o vetor OA representa a função GJ ômega 1, certo? Se aqui minha frequência é ômega 1, então esse módulo, esse vetor de O a A é minha função de transferência senoida nessa frequência, é a frequência em A, ômega sub 1. O comprimento de OA é dado pelo módulo de essa função de transferência senoidal em ômega sub 1 e o ângulo de OA é dado pela fase. O vetor PA de PAA, com início no ponto menos 1 e extremidade no lugar geométrico de Nyquist, certo? Nessa curva, representa 1 mais GJ ômega sub 1. ¿Sí? Portanto, a relação de OA e PA representa a resposta de frequência em malha fechada ou a relação, certo? Dessa função de transferência em malha aberta dividido por 1 mais a função G. Certo? Então, esta é a relação da função de transferência em malha fechada. O módulo da função de transferência em malha fechada em frequência ômega igual a ômega sub 1 é a relação entre os módulos de OA e PA. Certo? O ângulo de fase da função de transferência ômega igual a ômega sub 1 é o ângulo formado pelos vetores OA e PA, certo? Que seria a diferença de φ menos θ. Okay. Definamos o módulo da resposta em frequência em malha fechada como M, okay, e o ângulo de fase como alfa. Os lugares geométricos de módulo constante e os lugares geométricos de ângulo de fase constante são convenientes para determinar a resposta em frequência em malha fechada, a partir do diagrama polar ou do diagrama de Nyquist. Aqui, lugares geométricos de módulo constante e circunferências M. Se esta eu vou denotar minha função de transferência senoidal como x mais jy, que é a parte real mais parte imaginária, separadas. X e y são grandezas reais, então temos que, se eu suponho que o módulo de minha função de transferência em malha fechada é constante, m, então tenho que a relação dos módulos do numerador dividido pelo módulo do denominador vão ser constantes, portanto, essa relação. Okay? Agora, se eu levo ao quadrado esses módulos, eu vou ter essa relação. Se eu multiplico, faço produto, separo e correspondentes manipulações, obtenho esta relação de x mais m quadrado sobre m quadrado menos 1 ao quadrado mais y igual a m quadrado sobre m quadrado menos 1, tudo isso ao quadrado, certo? Isso é uma equação de uma circunferência com centro nesta expressão, nesse valor, sendo m constante, y0 e raio dada por essa
relação. Valor absoluto dessa relação. Ok? Então, aqui então temos no gráfico eixo real, eixo imaginário, no coordenadas cartesianas, temos essa representação de circunferências para diferentes valores de módulo. Para módulo 1, aqui está uma linha vertical, certo? Uma família de circunferências com M constante. Lugares geométricos de ângulo constante, circunferências N. O ângulo de face alfa em termos de x e y, certo? Da componente real imaginária da minha função de transferência senoidal está dada por essa expressão. O seu ângulo de face alfa é igual a arco tangente de y sobre x menos arco tangente de y sobre 1 mais x. Se eu defino tangente de alfa igual a n, e eu aplicando a tangente a esta expressão e tendo as relações, certo, de tangente, lembrando isso, okay? Então eu vou ter esta expressão novamente, uma expressão deste tipo, onde eu tenho meu x, meu y e mais este valor, que representa a equação da circunferência de centro em x igual a menos 1 meio e y 1 sobre 2 n. E o raio, raiz quadrada de 1 sobre 4 mais 1 sobre 2 n ao quadrado. Okay? Então, se a gente destinamos valores para n, certo? Ou para alfa, neste caso, de 20 e assim sucessivamente, a gente tem estas circunferências no plano x, y, seja real, imaginário, plano cartesiano, na família de circunferências de constante n. Certo? Lugares geométricos de módulo e ângulo constante. O uso das circunferências de módulo e fase constantes possibilita determinar toda a resposta em frequência em malha fechada a partir da resposta em frequência em malha aberta, função de transferência senoidal, sem calcular o módulo nem a fase da função de transferência em malha fechada para cada frequência. Graficamente, temos observar o seguinte, que a função de transferência senoidal interseção com uma circunferência M fornecem os valores de magnitude nas frequências indicadas no lugar geométrico de minha função de transferência senoidal. Circunferência M com menor raio tangente a GJ ômega fornece o valor da amplitude do pico de ressonância M sub R. Então, aqui a gente temos no gráfico cartesiano, nas coordenadas cartesianas de real e imaginário, diferentes valores. Temos a curva, a interseção com os circunferências de módulo constante para esses valores e interseção com as também circunferências de fase constante, temos os valores, e com isso correspondente, conhecendo os valores de ômega sub 1, ômega sub 2, ômega sub 3, 4 e 5, eu posso graficar o diagrama de Bode de minha função de transferência em malha fechada. Assim, a cada ponto do plano complexo é possível associar um número complexo que representa a resposta em frequência em malha fechada correspondente. Isso pode ser feito sobre o plano ganho de V versus fase graus. A cada ponto deste plano pode ser associar um número complexo que representa a resposta em frequência correspondente em malha fechada. Unindo os pontos calculados de ganho constante, tem-se curvas de nível de ganho. Do mesmo modo, pode-se traçar as curvas de fase constante. O diagrama assim construído é chamado cartas de Nichols. Então, conhecendo-se a resposta em frequência em malha aberta de um sistema com alimentação unitária, a carta de Nichols permite determinar a resposta em frequência em malha fechada.
Hoje em dia, o valor da carta de Nichols está na orientação do projetista sobre o tipo de compensador, a utilizando um problema de projeto de modo a satisfazer especificações do sistema em malha fechada dadas no domínio da frequência. Vamos ver as cartas de Nichols. O gráfico que representa os lugares geométricos de magnitude e fase constantes no diagrama de módulo em dB versus fase é denominado a carta de Nichols. O lugar geométrico de GJ traçado na carta de Nichols fornece ao mesmo tempo tanto as características de ganho como as características de fase da função de transferência em malha fechada. Note que o ponto crítico menos 1 mais J0 é mapeado na carta de Nichols como o ponto 0 de vez menos 180 graus. A carta de Nichols contém curvas de módulo constante e ângulo de fase constante em malha fechada. Pode-se determinar graficamente a margem de fase, a margem de ganho, a amplitude de pico de ressonância, a frequência de ressonância e a banda passante do sistema em malha fechada a partir do lugar geométrico de malha aberta de minha função de transferência senoidal. Okay? Ou seja, esta é a famosa carta de Nichols. Agora, aqui estamos no eixo horizontal, a fase em graus, e o eixo vertical, o módulo em dB. A fase de minha função de transferência em malha aberta e o módulo de minha função de transferência em malha aberta em dB. E, para isso, utilizamos as curvas horizontais e verticais. E, ao desenhar essa curva nesse plano de linhas horizontais e verticais, a gente vai criar uma curva que cruza estas curvas mais escuras, certo? Tanto de fase como de módulo, que me vão a dar os dados em malha fechada. Assim, a carta de Nichols é útil para a determinação da resposta em frequência em malha fechada a partir da de malha aberta. Se a curva de resposta em frequência em malha aberta for superposta à carta de Nichols, as interseções dessa curva de resposta em frequência em malha aberta, GJ omega, com os lugares geométricos de M e N, fornecerão os valores de módulo e de ângulo de fase alfa da resposta em frequência em malha fechada para a frequência correspondente a cada ponto de interseção. Se o lugar geométrico de GJ omega não cruza o lugar geométrico de M, que é igual a M sub R, mas for tangente a ele, então o valor de pico de ressonância de M da resposta em frequência em malha fechada será dada por M sub R. A frequência de ressonância é dada pela frequência no ponto de tangência. E lembrem bem disso. Nas cartas de Nichols, as linhas retas, horizontais e verticais são para malha aberta. As curvas na carta de Nichols são para malha fechada.